Oi pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula da sessão 5 de Direito Constitucional. Estamos quase terminando, falta mais uma sessão da peça mais uma de peça. E aí a nossa última aula, nós faremos como é o nome? Um simulado da prova da OAB. Então eu e o professor Bruno nós vamos imprimir, né, prova para todos vocês. É bastante trabalho, porque a OAB tem umas 20 páginas e são, sei lá, 20, 30 alunos. Mas nós imprimimos as provas, grampeamos tudo bonitinho, e aí vocês fazem um dia de simulado de OAB. Se vocês tivessem feito a última prova da OAB, quanto vocês teriam acertado? É isso que nós vamos ver. A gente imprime a prova, uma prova, a última, né, geralmente, e aí nós aplicamos para vocês verem, sem celular, sem nada, fazendo a prova mesmo, às 3, 4 horas ali, quanto vocês teriam acertado, tá? Esse é um caso de direito constitucional, igual eu falei, né, que ele, sempre falo nas aulas, eles sempre trazem uma continuidade processual para a prática. Então, ele fala aqui que Renata recebeu material publicitário parabenizando por sua gravidez, fato que ela não havia revelado absolutamente ninguém. A gente comentou nas aulas, né, que existem essa questão dos dados estão muito complicadas, difícil, né? A gente tem algumas legislações como a LGPD que tenta, né, de verdade, tenta proteger os dados, está num caminho bom, mas ainda falta muita coisa. E não é só no Brasil, tá? É uma questão mundial. Nós vemos vazamento de dados em vários sites internacionais, como Facebook, né? Desses sites grandes, que existem o vazamento dos dados, né? Houve notificação extrajudicial, e aí acabou entrando, né, com a petição inicial propondo um habeas data. Habeas data, um remédio constitucional, que ele é necessário para a busca de informações, o que aquela empresa tem sobre mim, e também a retificação se tiver alguma coisa errada dentro de um sistema que consta ali os meus dados, tá? Alegando o direito de utilizar as informações para fins comerciais, blá, 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 blá. Ponto. A causa foi ganha em primeiro grau e em segundo grau, tendo entrado com recurso especial perante o STJ. Sempre que for alguém impetrar um recurso, tá, você tem direito à contrarrazão daquele recurso. Então, se é, por exemplo, uma apelação, você tem direito a contrarrazoar aquela apelação, né? Então, ela entrou com recurso especial que não foi acolhido e aí transitou em julgado. O sucesso da sua ação despertou a atenção da promotora de justiça Ana Paula, que atuou nos autos como fiscal de lei, como fiscal da lei, né, que é o custos legis. Por muitas das vezes, o Ministério Público atua, né, como custos legis. A promotora percebeu que diversas pessoas estavam em situações idênticas, etc. e tal. A empresa assinou um TAC, no qual seria obrigado a atender qualquer pedido formulado pelos consumidores, sob pena de R$5.000. O que é o TAC? É um acordo que o Ministério Público faz com empresas, né, com pessoas que estão ali com alguma dificuldade, né, para em vez do MP entrar com uma ação e discutir judicial, o MP faz como se fosse um acordo, tá? Fala, olha, se eu entrar judicialmente, o juiz pode colocar 50 mil de multa diária. Vamos botar 5 aqui, a gente faz um acordo? É isso que o MP faz. Não tendo sido o TAC aceito, nossa, ele não aceitou? Tá bom. Qual a medida judicial cabível por parte da promotora? No papel da Promotoria de São Paulo, entre, né, com a ação correta como promotora, né? No papel de promotora de justiça. Tá. Detalhe aqui. Quais as possíveis ações gerais, né? Ele poderia ter colocado, por exemplo, que alguém lá procurou você, etc. e tal. Você pode entrar, por exemplo, se for um direito de um cidadão, por exemplo, você poderia entrar com ação popular, sem problema nenhum, tá? Mas, como é uma questão de Ministério Público e a promotora deveria entrar, né? Aqui seria uma ação civil pública, tá?
Por quê? Porque o Ministério Público, a Ação Civil Pública, tem uma lei da Ação Civil Pública, que ela fala que rege sem prejuízo de ação popular as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais recorrente ao meio ambiente, consumidor, bens de direito artístico, várias questões aqui. Se você pegar a lei de ação popular, ela vai instruir, gente, quase as mesmas coisas, tá? A respeito de proteção de N circunstâncias, tá? Que são, em regra, né, sobre meio ambiente, sobre o cabimento da ação popular, não está na lei aqui? Aqui, ó. Anulação da declaração de unidade de economia mista, empresa pública, patrimônio da União, considera-se direito econômico, artístico, estético, histórico, turístico, tá? Meio ambiente vale para quase as mesmas coisas, são inerentes à ação popular e à ação civil pública, né? Qualquer direito de difuso coletivo, ordem econômica, ordem urbanística, patrimônio público social, tá? Meio ambiente, todas essas questões elas têm cabimento tanto à ação popular quanto à ação civil pública. Qual a diferença? O legitimado. Na ação popular ele fala do cidadão, qualquer cidadão, tá? Na lei de ação civil pública não, tem um rol aqui: Ministério Público, Defensoria, União, Autarquia e Associação, tá? Então nós temos um rol na ação civil pública. Basicamente a única diferença é essa, tá? O restante é quase tudo igual, tá? É lógico que os fundamentos serão diferentes, né, gente? Uma é com ação popular, o outro é ação civil pública. Então o nome da peça vai ser diferente, mas a lei que eu vou utilizar, uma é a lei 7.347, a outra é a lei 4.717, mas é basicamente a mesma coisa, entende? Estrutura é a mesma, fundamentação é a mesma. A diferença é só, uma é uma lei, outra é outra lei, tá? Proteção constitucional ao consumidor e aos direitos meta-individuais. A Constituição de 88 protege os consumidores de forma especial, blá, blá, blá. O artigo 5º fala da defesa do consumidor. Então, toda vez que a sessão fala sobre consumidor, eu tenho que abrir o Código de Defesa do Consumidor para dar uma olhada, ver como é que tá, ver quais são as circunstâncias que tem ali de defesa do consumidor, tá? Que é muito utilizado, muito revezado com o direito constitucional. Por quê? A própria Constituição colocou lá que deveria ter feito, está no ADCT da Constituição, vê? Que deveria ser feita um Código do Consumidor. Aqui, ó. No ADCT está falando. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias, elaborará um Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor ele é muito interligado ao direito constitucional, tá? Muito mesmo. Então, ele trata toda uma legislação do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, ó, no 48, ó. De 120 dias após a promulgação da Constituição. Então, a Constituição ela é bem elencada, bem junta, né, com o Código de Defesa do Consumidor. Direitos difusos, quando é direito de pessoas, de muitas pessoas, e eles não são individualizáveis. Direito de um rio, por exemplo. Quem que vai ser atendido por esse rio? Pelo ar? Todos. Tá? Não tem como individualizar. Direitos coletivos que são de várias pessoas, mas eles são individualizáveis, e os direitos individuais homogêneos, que eles são individuais, mas todas as pessoas estão sendo violadas por aquele mesmo direito. Nessa circunstância eu posso entrar também de uma maneira coletiva, tá? Eu posso entrar também com uma ação, olha, eles falam da ação popular, fala do mandado de segurança coletivo, ação civil pública, são várias ações que eu tenho, né, o direito de entrar, não de esfera somente individual, mas de uma esfera coletiva. Por quê, gente? E existe assim em cada época, né, surge uma moda no direito. Essa que é a realidade. O direito sempre foi muito contencioso. A partir da década de 80, 90, principalmente o Kazuo Watanabe, que é Watanabe, ele é um professor da USP. Ele sempre falou muito sobre a ideia de direito coletivo. Ele é um dos mais famosos em direito coletivo, né? Ele é um professor da USP.
Ele formou em 59. Quem tiver interesse, né, em dar uma pesquisada na vida dele, é uma referência na questão de direito coletivo. Que eu escrevi um artigo sobre isso e aí eu pesquisei os autores, né, as referências, etc. Ele é muito bom, é um professor muito bom a respeito disso. Na década de 70, pega os livros dele, ó, 87, 1988, professor Ada Peregriner também. Esses professores, eles gostavam muito de direito coletivo. Eles falavam, gente, não tem para que um entrar com uma ação se um monte de gente pode entrar. E foi discutido isso muito pós-Constituição, né, que ela é de 88, nossa Constituição, foi discutido muito a respeito dessas questões. Bem, hoje nós estamos falando muito, né, em modelo multiportas de conflitos, em nós não termos um direito tão combativo, mas um direito de acordos, um direito de conciliação e mediação. Hoje o que está na moda é conciliação e mediação, modelo multiportas, tá? Mas na década de 80 e 90 foi muito, a moda era ações coletivas. Isso passou? Não, ficou todo o aprendizado. E esses aprendizados, eles vão, né, trazendo legislações, eles vão trazendo questões mais... a lei é de 85, essa que é mais antiga, da Ação Popular de 65. Mas naquela época era muito pujante, né, a ideia de modelos coletivos de ação. Então, a ideia inclusive, existe prioridade no andamento de ações coletivas nos tribunais e nos juízes, tá? Por quê? Uma ação coletiva, eu não vou resolver o problema de uma pessoa, eu vou resolver o problema de uma pancada de pessoas de uma vez só. Então, por isso que existe uma prioridade no andamento das ações coletivas. Além do que, ela é muito mais efetiva, né? Eu vou discutir uma questão não só para uma pessoa, mas para várias. Então, nessa peça aqui que vocês vão ter que fazer, façam, né, a ação civil pública, né, pelo Ministério Público, que ele fala aqui, tá? Mas tenha na sua cabeça que se fosse, por exemplo, uma advogada, poderia entrar com uma ação popular, poderia entrar com outras ações. Professor, como que eu faço? Coloca aqui, ó, modelo ação civil pública. Tá? Tem vários sites que trazem modelos excelentes. Esse, por exemplo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Deem uma lida, tá? Mas façam vocês. Ministério Público do Rio de Janeiro, principalmente da promotora X, aqui os fundamentos da Constituição. O legal, né, e o de grande aprendizado ou você usa um índice remissivo do VADMECO. O que é o índice remissivo? No começo do VADMECO tem um índice remissivo ali de cada código. Então, eu posso ensinar para vocês na última aula como usar. Mas vocês vão utilizar um índice remissivo para localizar, por exemplo, os artigos que falam de ação civil pública na Constituição, os artigos que falam de ação popular na Constituição. Isso vai ser bem utilizado em benefício de vocês. Em face do município X sempre vai ter a qualificação, tá? Como é uma petição inicial, eu não tenho peça de interposição e peça de razões, isso só nos recursos, tá? Mas a estrutura é a mesma, tá? Do objeto você explica dos fatos, do direito, né? Se tiver um pedido de tutela, de urgência ou emergência, pede por fim dos pedidos, tá? Mas peguem, façam vocês, porque, como eu disse na aula de penal, o momento de errar agora, o momento de aprender é agora. Vocês têm alguém para corrigir a peça de vocês, mostrar o que está errado, mostrar o que não está errado e corrigir a peça de vocês. Quando vocês chegarem na OAB, vocês não vão ter espaço para erro. Vocês podem esquecer uma coisinha ou outra, errar uma coisinha ou outra, isso é normal. Mas vocês não vão ter espaço para confundir a peça, vocês não vão ter espaço para errar muitas teses. Uma coisa é esquecer uma tese, isso é normal, gente. Raramente alguém tira 10, 9,5, é difícil. Pessoal, os que vão muito bem tirar 8,5, 9, tá? Porque é normal você esquecer uma questãozinha, esquecer uma coisinha ou outra, sabe? Colocar um artigo errado, é normal isso acontecer. Então o momento de errar é agora, né? Você tem que acertar 6, tá? A peça vale 5. Se você for muito bem na peça, tirar 4, por exemplo, na peça, 4,5, você tem que tirar pouco nas questões. Praticamente está aprovado da OAB. Acertando mais uma coisinha ou outra das questões, você passou e acabou, tá? Então não deem uma olhada no modelo para vocês verificarem as nuances de cada peça. O que cada peça tem ali de especial.
Mas o modelo de inicial da ação civil pública é basicamente o mesmo modelo da ação popular. Vai diferir os fundamentos, vai diferir os artigos daqui que a Constituição está citando, vai mudar a lei, tá? Em vez de ser a lei por exemplo, da ação civil pública, vai utilizar a lei de ação popular, mas basicamente é a mesma estrutura. Depois que vocês aprendem, fica fácil. Questão de fundamento, os fundamentos são os mesmos, né? Discutindo a respeito da última ação que vocês entraram, a questão do direito do consumidor, né? Citar o CDC, citar os artigos, não precisa delongar muito, não precisa escrever 10 parágrafos sobre um determinado fundamento, escreve um, no máximo 2, para você. O examinador, ele quer saber se você sabe que existe aquele fundamento e aonde está aquele fundamento, em qual artigo está. Ponto, é isso que ele quer saber. Ele não quer que você delongue, que você explique, que você fundamente várias, que você convença ele. A única coisa que ele quer saber, será que esse cara sabe esse fundamento? Sabe. Ele colocou inclusive o artigo da lei. Não, então ele sabe. Ponto. É isso que ele quer saber. Ele não quer muitas delongas, ele não quer muitas discussões, tá? Do modelo, é só colocar aqui modelo de ação civil pública, tem vários que vocês vão achar, tá? Vários mesmo. A situação é a mesma, até do MPF tem também, porque é comumente muito usado pelo Ministério Público. Então eles colocam sempre esses modelos para que os promotores sigam, tá? Deem uma olhada no modelo, deem uma lidinha em qualquer modelo, só para vocês verem a estrutura, né? Conforme eu já mostrei para vocês. E aí, posteriormente, vocês podem, analisando todos os fundamentos que vocês já usaram atrás, dessa vez utilizar para uma ação civil pública e não para um habeas data. Tudo bem? Resumidamente é isso. A peça é essa. Na próxima aula a gente vai terminar as aulas sobre as peças. E aí na última aula, que vai ser mais no meio de novembro, provavelmente antes das P2, né, nós vamos encerrar com o simulado da OAB. Vamos pegar uma última prova, né, e aí vamos imprimir e aplicar para vocês, para que vocês façam um simulado. Se fosse hoje a prova da OAB, quanto que eu faria? Até para vocês terem uma noção. Quem está fazendo 30, a gente vai falar mais para frente, mas quem fizer 35, 40, tá bem, cara. Tá bem demais. Por quê? Quando chegar no último ano, vocês vão fazer um cursinho ali para dar uma atualizada, para dar uma ajudada. E inclusive a Anguera disponibiliza o próprio cursinho dela. Se é bom, se é ruim, eu não sei, porque eu nunca assisti. Mas eu sei que tem. Mas tem vários outros cursinhos muito bons para prova de OAB. Vocês vão fazer pegar um período ali da sua vida de 1, 2 meses para focar na OAB. Então, ao invés de jantar, vai estar estudando. Ao invés de pegar 1, 2 meses para vocês estudarem para determinada prova. Quem está fazendo 35, 40, se fizer mais de 40, tem discussão. Na próxima prova você passa. Se você estiver fazendo 35, 40, tá ótimo. Quem está fazendo 30, 35, tá bom. Não tá ótimo, mas tá bom, tá? Você vai precisar dedicar um pouco mais de estudo para poder ser aprovado, mas tá bom. De 30 a 35 tá bom. Menos de 30, aí eu já tenho que repensar. Ou eu fui muito mal nessa prova, eu vou tentar fazer uma outra, isso acontece. Ou eu realmente estou bem distante, mas todo mundo consegue chegar lá. Basta eu estudar, eu vou ter que me dedicar bem mais. Mas eu vou ter que me dedicar mais. Beleza? Bons estudos, qualquer coisa a gente está à disposição. Tá? Até abrir o modelo aqui da ação civil pública do MPF. Tá? Esse daqui é bem mesmo de prática. Ó, até do município de Dourados. Ó, de área quilombola. Ah, que legal. Ó, daqui de Dourados, ó, de área quilombola do... Nossa, na sorte eu achei, tá? Do MPF... Será que é nacional? Eles colocaram esse modelo? Que legal. Que é aqui, ó. Mato Grosso do Sul, discutindo a questão de água quilombola na Picadinha, aqui em Dourados. Nossa, por sorte achei. Legal. Eu vou até deixar esse modelo aqui na descrição do vídeo, para vocês verem. Que legal, bem legal. Beleza? Bons trabalhos, bons estudos. Se precisar, a gente está à disposição. Tchau, tchau.